ela poderia ser você ou alguém que você ama. Essa não é a história de uma pessoa específica, é a história de um padrão. Seja muito bem-vinda à série Ela Poderia Ser Você. Ela não entendia porque sempre se sentia sozinha, mesmo quando ela estava acompanhada de amigos, namorado, pessoas que ela ama à sua volta. Ela conseguia estar numa mesa com esses amigos e mesmo assim sentir que estava fora do rolê. Ela conseguia dormir ao lado de alguém e mesmo assim acreditar que algo estava por um fio, algo de ruim prestes a acontecer. Muitos de nós podem chamar isso de drama. E tem uma expressão que eu detesto e que eu já ouvi algumas vezes delas, de muitas pacientes. Deixa de ser Marte dolorosa, deixa de drama. Mas isso não era drama, era apenas uma sensação física real, um aperto leve, às vezes nem tão leve assim, uma expectativa constante de que algo ia mudar e nem sempre para melhor. Ela tinha amigos, tinha relacionamentos, tinha trabalho, tinha competências, extremamente competente, mas dentro dela existiam umas perguntas inquietantes. Será que é o suficiente? Será que eu sou boa o bastante? Quanto tempo isso vai até acabar? E quando começou a falar da própria história, 3 forças começaram a aparecer. Ela não usava esses nomes, mas vivia os efeitos: desamor, desvalor e desamparo. E o mais curioso é que nada disso parecia traumático o suficiente para poder justificar o que ela estava sentindo. Isso que dá um bug na gente, né? E ela mesma se questionava se não era exagero, se ela não queria demais. E talvez seja exatamente aí que muitas histórias se perdem. Eu já conheci algumas delas. Ela não cresceu sem afeto. Ela cresceu com afeto instável. Havia dias bons, dias em que ela era abraçada, recebia carinho, dias em que ela era elogiada, dias em que ela se sentia pertencendo àquilo tudo. Mas havia outros dias em que o clima mudava, sem explicação, sem avisar, do nada. Sabe como que é, né? O olhar muda, o tom muda, a presença muda. E não tinha nenhuma explicação. Ninguém falava nada para essa criança. Para um adulto, isso pode parecer pequeno, trivial. Para uma criança, isso é um transtorno. Eu costumo brincar que é um terremoto interno, um bug no sistema, porque a criança não entende nuances. Criança entende aqui no concreto, aqui agora, ou é segurança ou é perigo, ou é amor ou é ódio. Então, ela começou a observar. Ela percebeu que se fosse mais quieta, o clima melhorava, ficava de boa. Se fosse mais eficiente, recebia atenção, recebia validação. Se fosse menos incômoda, não havia afastamento. Ficava ali, tipo uma samambaia, sabe? Aquelas coisas meio de baixa manutenção, entende? Agora está na moda. Assim, dessa forma, ela acabou ficando excelente na leitura de ambientes. Mas essa habilidade não nasceu do amor, nasceu do medo. E na psicologia comportamental existe um conceito chamado reforçamento intermitente. É quando algo bom acontece de forma inesperada, imprevisível. O cérebro, ele aprende a insistir, porque nunca sabe quando vai chegar. É o mesmo mecanismo do vício. Você não tem certeza de quando vem. Então você continua ali, continua tentando e mais um pouco. E ela cresceu tentando merecer o próximo momento bom, o próximo afeto. E assim, isso se transformou num padrão do adulto, da adulta. Quando alguém demorava para responder, ela sentia um frio no estômago. Quando alguém parecia distante, ela assumia que a culpa era dela. Quando alguém dizia, está tudo bem,
Ela ouvia isso como uma ameaça, duvidava, não acreditava nisso. Ela não queria intensidade, ela só queria estabilidade. Mas lembra, ela não experimentou isso de forma saudável, de forma consistente quando era criança. Então, o corpo dela nunca relaxava. Talvez você conheça isso. A dificuldade de confiar quando está tudo tranquilo. A necessidade de confirmação, mesmo quando ninguém disse que iria embora. Isso pode parecer carência, mas é memória emocional. Quando falava da infância, ela dizia: eu sempre fui responsável. E isso era verdade, muita verdade. Ela ajudava, ela organizava, mediava conflitos, resolvia o que não era dela, uma criança resolver. Mas aí vem a pegadinha. Ela era elogiada pela maturidade, um reforçamento extremamente forte para seguir sendo madura na infância. Mas maturidade precoce, muitas vezes, é adaptação e tem um preço. Ela aprendeu que era vista quando era funcional, quando performava, quando resolvia, quando cuidava, quando não dava trabalho. Mas quando errava, o clima mudava. Surgiam comparações, silêncios punitivos, olhares atravessados, e foi assim que uma regra nasceu. É assim que nasce uma regra. Não explicitamente para o nosso cérebro, mas ficou como se fosse uma tatuagem ali. Eu sou digna quando sou impecável. Essa é a tatuagem. E isso cria um comportamento guiado por regras muito exigentes. Ela não descansava porque descansar parecia arriscado demais. Ela não pedia ajuda porque precisar parecia falhar. Ela não chorava porque demonstrar vulnerabilidade parecia perda de valor. Nos relacionamentos, ela dava demais, compreendia demais, explicava demais, era forte demais, mas por dentro, lá no fundinho, se perguntava quase todos os dias: se eu parar de ser útil, eu ainda valho alguma coisa? Essa pergunta cansa, não é mesmo? Porque ela nunca pode ser respondida. Ela só se alimenta de novo, de novo e de novo, exaustivamente. E talvez você conheça isso também. A sensação de que precisa ser excelente para ser amada, que não pode relaxar, que não pode errar, que não pode falhar, que não pode ser comum, que não pode ser você. Isso não é aquela ambição que faz a gente se mover para um objetivo. É uma ambição baseada no medo, ou raiva e tristeza, ou tudo junto. Medo de ser invisível. Mas o ponto mais sensível nisso tudo é que não é o medo de abandono, nem a necessidade de desempenho. Isso tudo representa algo muito mais profundo e é um movimento até inconsciente, de tão automático que ele vai se tornando, que é a desistência antecipada. Ela dizia: eu sei que deveria sair, mas não adianta nada. Eu sei que deveria falar, mas não vai adiantar, vai dar no mesmo, deixa quieto. Eu sei que mereço mais. Mas será que eu não estou querendo demais? Vai desistindo antecipadamente. Em muitos momentos da vida, ela tentou. Só que ela não foi ouvida. Tentou explicar, mas foi minimizada, questionada. Tentou mudar, mas nada mudou. E o nosso cérebro, como você já sabe, aprende por repetição. Se agir não vai alterar a consequência, o resultado, ele economiza energia, então ele para. Isso se chama desamparo aprendido. E muitas vezes a gente acredita que isso é fraqueza, eu tenho que fazer mais. É falta de vontade, eu não quis o suficiente. Mas não é, gente. É a aprendizagem adaptativa. Então, ela começou a aceitar menos, começou a encolher nas suas opiniões, nos seus pontos de vista, nos seus projetos, começou a fazer tudo isso para não sofrer.
porque já não adiantava ação nenhuma, nada produzia um efeito real. E quando você não acredita que algo pode mudar, você se adapta ao desconforto. E é isso que a gente chama de zona de conforto. É desconfortável? É, muito, sim, claro, sempre. Mas também é conhecido. Você já sabe como lidar com a dor, com o desconforto. Você sobrevive, mas não escolhe mais. Segue só o padrão. E é assim que o padrão se fecha e se consolida. Desamor ensina a implorar por estabilidade. Desvalor ensina que você precisa provar que merece ficar. Desamparo ensina que sair não adianta. Ou pior, que nem tem uma saída. E aí, então ela dizia: por que isso sempre acontece comigo? E a resposta é simples, não muito legal. O cérebro dela estava sendo lógico com base, sabe, naquela trajetória toda que ela aprendeu. O problema é que o que ajudou ela a sobreviver começou a impedir a espontaneidade, a presença autêntica e a liberdade de ser quem se é. E talvez você que está aqui comigo esteja percebendo algo agora. Talvez isso que eu relatei não seja maldição, azar ou aquele famoso dedo podre. Talvez seja padrão. E padrão é ruim, porque ele automatiza tudo o que nos faz bem, mas também o que nos faz mal. Mas a notícia boa é que esses padrões podem e devem ser reorganizados. O que foi aprendido pode ser desaprendido e nós podemos aprender de novo, de novo e de novo. E que seja algo que nos aproxime mais da vida que vale a pena viver. A mudança não começa grande. No consultório vejo direto. Não precisa de uma ruptura dramática. Ela pode ser pequena. Foi assim que ela decidiu testar um mínimo movimento viável por vez. O foco não foi mudar a vida inteira, mas um gesto. Escolheu áreas específicas. Dizer um não uma vez, depois duas, depois três. Não se explicar excessivamente. Esperar sem correr atrás, sem insistir. Pedir ajuda em algo simples. Sentir esse desconforto sem se punir. Lembra? O nosso cérebro aprende por repetição. Então, a reorganização também precisa ser aprendida, também precisa de repetição pequena, sustentável, viável, de acordo com a realidade e recursos que ela tem agora. Cada mínimo movimento diferente cria uma memória emocional, cria um novo caminho neuronal. E quando a experiência muda, a crença começa a enfraquecer e muda também. Ela descobriu algo importante: liberdade de ser quem se é não começa grande, começa possível. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Começa mudando uma resposta, uma atitude, dizer um não. Hoje, só uma mudança. Se essa história tocou você, talvez ela não seja só dela, talvez seja sua também. E se for, ela pode ser reorganizada, eu te garanto. E se você chegou até aqui, comenta uma mudança aqui, ó, deixa nos comentários uma mudança que você quer fazer. Isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar. E eu vou deixar no comentário fixado um formulário para você me contar a sua história. É de forma anônima, tá? Não tem informação nenhuma. E com base nessas histórias eu crio conteúdos educativos e terapêuticos que podem ajudar você e outras pessoas a viverem melhor. A sua história é importante. E se você quer aprender a construir os seus próprios mínimos movimentos viáveis, aí ó, clica num botãozinho aí, se inscreve rápido no canal, porque aqui a gente não fala só de sentimento, a gente fala também de reorganização, de projetos, de processos, e talvez ela pudesse ser você, mas ela pode agora ser uma versão mais livre. Nós nos vemos no próximo episódio de Ela Poderia Ser Você.
ou eu, ou todas nós. Aquele beijo.